Conversa de Política, com Sérgio Abranches. Sérgio Abranches, tudo bem? Uma boa noite. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol, tudo bem? Oi, Sérgio. Joia, vamos falar dessa questão aí do Ministério Público. Falava aqui nos dias anteriores, tudo que a gente vê de medida, né, nessas legislaturas é sempre, em sua maioria, no benefício próprio, na proteção e tudo mais. E essa é basicamente uma espécie assim de revanche, né? Uma espécie de vingança contra, sobretudo, a Lava Jato e principalmente aquela força-tarefa de Curitiba, né? É uma intervenção política, é uma intervenção mais grave que já se tentou fazer desde que a Constituição de 88 redesenhou o Ministério Público para dar a ele autonomia e poderes para fazer a defesa do Estado Democrático de Direito, de direitos difusos, proteção dos indígenas, do meio ambiente e do próprio Estado Democrático de Direito, né? E um fiscal da lei. E essa proposta de PEC, ela politiza o Ministério Público, infiltrando nomes indicados pelo Congresso para que tenham a maioria, o controle sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que faz a supervisão da ação do Ministério Público, né? Tentando escrever em nome do Ministério Público um código de ética e fazendo com que o corregedor, que é o fiscal do fiscal, né? Quer dizer, que faz a correição, que controla o comportamento ético dos procuradores, também seja indicado pelo Congresso. Alguém pode dizer o seguinte: poxa, mas indicação pelo Congresso tem muita. A gente está vendo aí o Gustavo Aras, Procurador-Geral da República, indicado politicamente, que não faz o trabalho de Procurador-Geral da República. Ele desmontou as forças-tarefas, desmontou todo o aparato de combate à corrupção, tirou a autonomia dos procuradores, concentrou tudo na Procuradoria-Geral da República e virou uma espécie assim de arquivador de tudo que incomoda o governo Bolsonaro e tudo que incomoda o Centrão. Essa proposta, ela nasce de uma coalizão entre o Centrão e o PT e basicamente de vingança contra a Lava Jato e para, evidentemente, evitar que aconteça uma nova investigação desse tipo, né? É uma ameaça grave, porque o Ministério Público ele passou a ter, de fato, um papel importantíssimo como freio e contrapeso da democracia brasileira. É uma das instituições mais importantes, porque tem autonomia, e como os procuradores tinham até o Aras tomar deles iniciativa de proposição de ações e de denúncias, né? Ele, de fato, fazia um papel importante, e faz ainda hoje, um papel importante de fiscalização e defesa de direitos, né? É parte do desmonte da democracia, e dessa vez conduzido pelo Arthur Lira. Ele hoje fez uma defesa na Câmara assim, muito forte da PEC e falsa, porque ele disse que não tem nada lá que tire a autonomia do Ministério Público, etc. E tem tudo, né? E por outro lado, quer dizer, tem ali eles colocaram na PEC uma opção de penduricalho, que aí eles dizem assim, vamos negociar, e aí tira os penduricalhos, mas o problema é o seguinte, é que o essencial é que eles consideram inegociável e que é o ponto fundamental para o Ministério Público, que é essa questão do corregedor e o controle, quer dizer, a maioria do Conselho Nacional do Ministério Público ser de procuradores e não de nomes politicamente indicados. E o Lira já falou que não vai negociar mais, né, com as entidades de classe, disse que as entidades não estão cumprindo acordo e tal, tem ali um jogo de versões. Até as entidades conseguiram algumas concessões, né, Sérgio? Conseguiram, por exemplo, que o Código de Ética
do Ministério Público seja formulado pelo Conselho do Ministério Público, né, e não pelo Congresso. Conseguiram incluir ali no Conselho representantes dos Ministérios Públicos Militar, do Trabalho e do Distrito Federal. Então as entidades tiveram algumas vitórias, mas é o que você está dizendo, que está pegando mesmo essa questão do corregedor, que é central, né? Exatamente, porque essas vitórias, elas são todas assim, laterais, né? São boas, mas não são importantes. O importante é a questão da autonomia, que é o que está em jogo. E no caso do Código de Ética, na verdade, isso aí poderia ser facilmente derrubado no Supremo Tribunal Federal, porque cada instituição é responsável por escrever o seu próprio Código de Ética, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, demorou até pouco tempo atrás para fazer o seu próprio Código de Ética. E agora eles querem escrever na marra o Código de Ética do Ministério Público, né? O Lira diz que não negocia mais, o que evidentemente não é verdade, continua a negociar, mas há uma certa irritação. E a irritação ela é dupla, sabe, Carol? Porque de um lado tem uma irritação com as associações representativas do Ministério Público, porque elas não abrem mão daquilo que de fato é o coração da existência do Ministério Público, tal como ele existe hoje a partir da Constituição de 1988. Uma mudança nessa questão do Conselho e do Corregedor descaracterizaria completamente o Ministério Público, ele se transformaria num outro animal, que não aquele pensado pelos constituintes. Mas, por outro lado, há também uma irritação porque o Lira não consegue fazer avançar a PEC. Ele já teve que adiar 2 vezes, hoje teve uma votação de um requerimento para retirada de pauta, em que ficou claro que os que são a favor da PEC não conseguiam chegar aos 308 votos necessários para aprovar, e os que eram contra a PEC, embora não tenham conseguido chegar aos 205 votos que eles precisam para bloquear definitivamente a PEC, eles ficaram mais próximos desse número do que os a favor ficaram do número necessário para aprovar. Então, claramente tem um impasse e está difícil formar maioria. Tem muito deputado que, em princípio, votaria a favor da PEC, porque também não gosta da autonomia investigativa do Ministério Público. Mas o fato é que também, por outro lado, eles sabem que os eleitores deles não gostariam que eles votassem contra uma instituição que ficou carimbada como uma instituição de combate à corrupção, né? Não é só isso, mas é também. E por outro lado, tem um argumento que eles usam, que é de que eles se pronunciam politicamente, né? O Deltan Dallagnol interferiu na votação da presidência do Senado porque não queria que o Renan Calheiros fosse eleito. Houve de fato, desvios de conduta e excessos no Ministério Público e, sobretudo, na Força Tarefa de Curitiba, que ficou, quer dizer, ela ficou muito cheia de si a partir de um determinado momento e aí começou a extrapolar e perder o sentido dos limites que o próprio Ministério Público deve se impor e que a lei própria impõe a ele, né? Então, mas isso aí não justifica. Isso é uma questão que se resolve com as punições que estão previstas no Estatuto, né? Agora, não justifica uma intervenção política dessa magnitude e tão forte como essa, né? Que é parte de um projeto autoritário, é parte do projeto de desmantelamento interno da democracia, das instituições que sustentam a democracia brasileira, tal como a gente a tem desde 1988. Nós estamos vivendo uma crise importante, né, político-institucional, desde os ataques do Bolsonaro, e eu costumo dizer o seguinte: golpe não acontece num dia só, golpe é um processo. Aí você pode abortar o golpe ou ele pode ter sucesso, né? Num determinado dia ele acontece o desfecho, mas não, quer dizer, golpe é uma coisa que se conspira, prepara o terreno, vai desmontando,
as defesas, né? É uma guerra de trincheira, você vai avançando até o dia que você atravessa a fronteira da democracia para a ditadura, para o autoritarismo. E é isso que a gente tem que evitar, esse é o principal risco que tem no governo Bolsonaro, é um presidente autoritário, que tem um projeto autoritário e que tem aliados no Congresso que compartilham o seu projeto autoritário. E parte desse projeto autoritário é esse ataque ao Ministério Público. Votação que será retomada em plenário na próxima terça-feira. Obrigado, viu, Sérgio Abranches? Exatamente, é isso. Imagina. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.